Muitos fenômenos e criaturas estranhas já foram relatados por pessoas que viajavam à noite em várias estradas pelo mundo. São avistamentos de vultos, criaturas bizarras, luzes estranhas e até de OVNIs. E como explicar tais fenômenos? O relato a seguir é sobre um desses inúmeros acontecimentos. Este relato que vou contar aconteceu comigo já há muito tempo atrás. O ano era 1987 e eu trabalhava em uma empresa de computadores atendendo clientes externos, fazendo instalação e manutenção de equipamentos. Para o meu deslocamento diário, eu tinha uma moto, uma Honda CB450, a qual era nova na época. Bem, com essa moto, eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes nos finais de semana. Porém, em um determinado final de semana, eu teria que ir até um sítio na cidade de Registro, em São Paulo, pois haveria uma confraternização familiar para a comemoração do aniversário de um primo meu. Bem, era o mês de julho e o clima estava bem frio, pois era inverno. Então, em uma sexta-feira, após o trabalho, eu passei em casa, tomei banho, arrumei as coisas na minha CB450, a qual já estava com o tanque cheio e revisada como sempre. Coloquei agasalhos, luva, etc. E finalmente eu saí para a viagem. Bem, já era tarde da noite, aproximadamente 11 horas. E para ir até Registro, partindo de São Paulo, eu tinha que pegar a rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Mas até aí não havia problemas, pois eu estava acostumado a viajar à noite. Saí de casa, peguei a marginal do Rio Pinheiros, passei a cidade universitária, Taboão da Serra, e peguei a Regis Bittencourt bem no início. Estava uma noite muito fria, sem vento, mas o ar super gelado. E para piorar, ainda tinha muita neblina, coisa típica dessa época do ano. O tráfego estava parado, com quase nenhum carro pela estrada. E eu estava indo normalmente pela estrada, aproximadamente a uns 100 km por hora. E foi logo após a cidade de Juquitibá que notei um par de olhos vermelhos atrás de mim, e assim ficando a uma certa distância. E como estava escuro e o suposto animal era todo preto, não deu para ver direito, mas pelo vulto e pelo barulho que fazia ao correr e bufar, aquilo parecia ser do tamanho de um boi. Bem, continuei normalmente a viagem e achei que aquilo era impressão minha. Mas os olhos vermelhos daquele animal continuavam me acompanhando, e assim mantendo a mesma distância. Ele não chegava nem perto e nem tampouco se distanciava. Então eu fiquei um pouco preocupado, pensando que talvez fosse algo paranormal, quem sabe? E pensando nisso, eu acelerei a moto e comecei a aumentar a velocidade para 110, 120 e 130 quilômetros. Mas aquele par de olhos feito brasas continuavam me acompanhando na mesma distância. E até aquele momento parecia um touro, um boi, sei lá. Então, para tirar a dúvida de vez, estiquei o acelerador e puxei até 150 km por hora, o que já era perigoso para uma moto à noite, mas a situação exigia. Fiquei um pouco a 150 km por hora, mas os olhos continuavam lá, na mesma distância, como se nada o tivesse atrapalhado. Então, em um ato de coragem, para ver o que era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e arriscar.
pois eu via que não adiantava nada correr, que aquilo iria me acompanhar. Fui diminuindo e parei o mais bruscamente que pude no acostamento. E assim, observando o par de olhos atrás de mim. E quando parei por total e virei para ver o que aconteceria, cadê o animal? Ele simplesmente desapareceu. Bem, não podia ter ido para outro local, pois não haviam saídas na estrada naquele trecho. E também não podia ter parado, pois daria para ver os olhos vermelhos. E além do mais, a estrada era uma reta, e daria para ver qualquer coisa naquele local. Bem, fiquei pensando comigo que talvez a coisa tivesse ido para a lateral da estrada, se embrenhando no mato e desaparecido. Algo que não faria sentido, né? Porque se aquilo estava me perseguindo, por que correria quando finalmente eu parei ao seu encontro? Bem, depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí dali com tudo. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu notei que aquele par de olhos haviam surgido novamente e estavam me seguindo de novo. Aí eu fiquei todo arrepiado. Estiquei o acelerador até o máximo e fiquei naquele ritmo, e sempre observando o animal atrás de mim. E depois de alguns minutos, quando observava novamente aquele bicho misterioso, ele simplesmente parou e sumiu. Continuei a viagem, e durante todo o trajeto eu não vi mais aquele misterioso ser que me seguiu por aproximadamente uns 20 quilômetros. E chegando no sítio em registro, eu contei para as pessoas o que aconteceu. E uma prima minha me disse que o nosso tio que mora em São Paulo já havia visto aquela coisa na estrada. E a criatura também o havia seguido por um bom pedaço. E aconteceu ali mesmo, na Regis Bittencourt. Também dizem que ele não faz mal a ninguém, apenas persegue os desavisados para apavorá-los. Bom, eu não sei o que era aquele ser. E também não sei de onde ele veio e nem para onde ele foi. Eu só sei que da mesma forma misteriosa que ele surgiu, ele desapareceu. Fiquei sabendo que outras pessoas já o viram em outros lugares. Bom, eu só sei que eu não quero mais passar por essa experiência, pois eu nem quero imaginar o que poderia acontecer se o misterioso ser me alcançasse naquela noite fria de inverno e naquele local com pouco movimento. Boa noite. Boa noite. Eu tenho um Jeep 72, no qual eu desfruto de trilha diante a natureza. Eu moro em Bauru, São Paulo. E aqui eu curso odontologia. Bem, para falar um pouco da minha história, eu nunca joguei e nunca tive conhecimento algum de RPG. E por isso eu não sou um jogador fanático tentando fazer mala para vocês. Bom, aqui começa a minha história. Estava eu a uns 40 minutos de Botucatu, onde tem uma trilha. Essa trilha se chama Cuesta de Botucatu, Mata Cerrada. Então, eu resolvi desviar-me do grupo, que não era muito grande. Haviam apenas 2 jipes. E por volta de 22 horas, eu comecei a perceber movimentações estranhas não muito longe de nós. Eu, armado de uma espada katana, na qual carrego no jipe, e o meu parceiro armado de uma espingarda carabina, nós fomos ao encontro do desconhecido barulho. Seguimos a pé sem luz e em mata fechada. E era como se tivesse alguma coisa nos guiando, nos caçando, tipo nos cercando.
e dava a impressão daquilo estar nos levando para uma armadilha. E foi quando chegamos perto de um tipo daquelas coisas que tem em cemitério, tipo uma casinha coberta com trepadeiras, e notamos que aquilo cheirava a velório. Daí foi quando meu amigo apontou a carabina para uma pessoa suja que estava ali perto, a qual estava no chão com um saco de plástico na mão aonde tinha carne crua. Ele pegava os pedaços de carne vermelha e logo os enfiava na boca. Enquanto isso, nós o interrogamos. Perguntamos a ele o que ele estava fazendo ali. Bem, aqueles pedaços de carne sangravam muito conforme ele falava. E parecia que ele gostava mais ainda quando escorria pelo canto da boca. E foi então que pelo rádio da Motorola, aqueles rádios manual de polícia de longo alcance, recebemos o chamado do outro jipe. O nosso amigo pedia para que voltássemos o mais rápido possível, porque um dos nossos amigos poderia ter sofrido um acidente porque caiu dentro de um poço enquanto reconhecia o terreno a pé. Mediante a esse fato, tivemos que sair dali. Porém, não viramos de costas para o cidadão sujo em momento algum. Então, enquanto caminhávamos de costa, voltando com os olhos para ele, até onde nossa visão alcançou, de repente, começamos a ouvir várias gargalhadas, como se houvessem umas 5 pessoas ao nosso redor. E isso foi o suficiente para que saíssemos dali todos correndo, fazendo toda aquela algazarra pelo mato. Resgatamos o nosso amigo, entramos no jipe e nunca mais voltamos naquela mata. Boa noite.